Deus amoroso, Deus de paz, Deus que está presente em tudo e em todos, agradeço pela oportunidade de estar aqui mais um dia gravando mais um vídeo com o objetivo de levar a boa nova para o máximo de pessoas. Pai, eu agradeço por cada segundo da minha existência, pela existência dos meus familiares, dos meus amigos. Agradeço pela saúde do meu corpo físico, do meu corpo espiritual. Pai, elevo meu pensamento a Ti, pedindo proteção, pedindo discernimento e pedindo a companhia de espíritos bons, edificantes, que me ajudem, através de suas inspirações do bem, a transmitir o conhecimento. Que assim seja, Pai. Ora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Quarto de Luz e eu também. Eu sou a Marianita e hoje nós vamos falar do início do babado. Como foi que o Espiritismo surgiu? Vamos conversar um pouquinho, bora! Tá. Antes de falar da origem histórica, falar de datas, eu acho bacana falar que o espiritismo, ele sempre existiu. O homem, desde que é homem, ele sempre teve a ideia de Deus enraizada em seu subconsciente. Essa ideia de que existe um ser maior, um ser superior, é uma ideia que o ser humano ele traz como uma forma de intuição dentro de si. Desde os tempos imemoriais, a gente já via o homem, como é que se diz a palavra? Evocando os espíritos dos ancestrais. Existem relatos também no Egito que tinham os magos dos faraós que evocavam espíritos. Os próprios hebreus trazem algumas passagens até bíblicas que remontam a essa ideia de comunicação com os mortos. O espiritismo, ele sempre existiu porque o homem sempre foi espírito. A Terra só não era como é hoje. Mas ao longo do tempo, esses fenômenos mediúnicos continuaram a acontecer, assim como acontecem até hoje, só que a humanidade passou a ser uma humanidade mais instruída. Até que em 1848, o fenômeno que ficou mais conhecido na cidade de Hydesville, em Nova York, nos Estados Unidos. Ai, um dia eu vou conhecer os Estados Unidos. Um fato bem intrigante com as irmãs Fox. As irmãs Fox eram 3 irmãs que moravam numa casa simples lá em Hydesville, que essa casa era meio que considerada já mal assombrada antes delas se mudarem para lá. Elas conseguiam fazer com que os espíritos respondessem através de batidas. Esse fenômeno mediúnico é conhecido como tiptologia. Isso se tornou tão frequente, começou a chamar a atenção da sociedade local e elas começaram a ficar muito famosas. As pessoas passaram a ir muito na casa delas para ver aquilo acontecer. Inclusive, uma curiosidade aqui, existe um relato de uma das irmãs, a Maggie, num livro do Arthur Conan Doyle, que é o autor do Sherlock Holmes, História do Espiritismo, em que ela dá um relato sobre esses acontecimentos todos na casa dos pais dela. A partir daí, muitos e muitos outros acontecimentos foram se desdobrando, até que a gente chega em 1850, na sociedade da alta classe de Paris, na França, que esses fenômenos começaram a servir como entretenimento para essa alta sociedade. Tinham sessões assim, que a galera juntava aquele grupo de pessoas para se divertirem com as mesas girantes. O que eram as mesas girantes? Eram mesas de madeira, as pessoas se sentavam, se reuniam, né, ao redor da mesa, sentadas, e tinha tipo um cesto com um lápis no meio do cesto. As pessoas faziam perguntas e o lápis ia se movendo para as letras, que eles colocavam assim, as letras, né? Qual é a cor da calcinha de Robertinha que tá aqui do meu lado? O lápisinho ia se movimentando, aí eles iam anotando, V, se movimentava sozinha para a letra até formar vermelha. Ai, a calcinha dela é vermelha, tá entendendo? Vulgarmente falando, era mais ou menos isso. Até que em 1854, Allan Kardec, que
Até então não tinha esse nome, Allan Kardec. O nome dele verdadeiro era Rivail, mas eu não vou falar nada além sobre isso, porque o nosso próximo vídeo vai ser para falar só sobre o tio Kardec. Ele foi convidado para participar de uma dessas reuniões. O cara era um cientista, era cético, e aí ele foi para uma dessas reuniões, né? Vamos ver qual é. Chegando lá, ele viu aquilo tudo acontecer e ele falou: cara, isso daí é brincadeira, entendeu? Eu não vou levar isso daí a sério, por favor, tenho mais o que fazer. Isso não passa de magnetismo animal, que era uma ciência que ele estudava na época. E aí ele deixou pra lá. Os fenômenos continuaram a acontecer. E de tanto ouvir falar, o Kardec, em 1855, um ano depois, resolveu ir de novo nessas reuniões. E aí ele falou assim: cara, mas eu vou para estudar mesmo, que eu quero entender o que é isso, como é que pode uma mesa que não tem cérebro, que não tem corpo, que não tem sentimento, que não é gente, se mover e responder a estímulos, como é que pode isso? Então ele, enquanto cientista que ele era, a pessoa culta, séria, pedagoga que ele era, ele resolveu estudar aquilo ali com mais seriedade. Ele começou a fazer questionamentos de um nível filosófico e as mesas traziam respostas que não tinha explicação, cara. A única explicação que ele teve foi que, tipo, existe alguma força inteligente por trás disso daqui. Nesse momento, muitos médios ao redor do mundo já estavam conhecidos por suas capacidades mediúnicas de movimentar corpos à distância, de levitarem, se comunicarem através da psicografia, da tipologia. E Kardec também teve momentos com essas pessoas, ele teve momentos para estudar o comportamento dessas pessoas. Ele via que muitas das respostas que chegavam através desses médiums eram respostas que não tinham compatibilidade com o nível de conhecimento, de educação, de escolaridade daquele médium em específico. Até que em uma dessas reuniões, o Allan Kardec, que não era Allan Kardec, era o Rivail, ele recebeu uma comunicação de um espírito chamado Zéfiro, que disse assim: olha, nós já vivenciamos uma experiência juntos em uma vida passada, nós éramos druidas juntos. O seu nome verdadeiro não era Rivail não, o seu nome verdadeiro era Allan Kardec. E eu estarei ao seu lado, lhe protegendo, lhe instruindo, porque você tem uma missão a partir de agora, que é organizar essas respostas que começaram e que continuarão chegando para você, Rivail. Então, o Rivail adotou o nome Allan Kardec para separar todas as obras que ele já tinha enquanto Rivail, enquanto professor, enquanto culto, e resolveu adotar esse nome Allan Kardec para suas obras que a partir de então começaram a existir. Em 1857, ele lança o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro de 5 grandes livros que constituem a base do espiritismo, e esses livros visam a explicar e a complementar os ensinamentos trazidos por Jesus Cristo, que Jesus Cristo não podia deixar tão claro na época em que ele existiu, porque a humanidade ainda não tinha o preparo necessário para entender tantas coisas que ele queria passar. Então, por enquanto, vamos ficando por aqui. Se você também acredita que é importante disseminar o espiritismo com mais pessoas, por favor, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e a gente se encontra no próximo vídeo. Fiquem com Deus, fiquem com Jesus Cristo, não se desesperem, tudo passa e até a próxima!